Olá, eu sou o Dr. Luiz Rasante, médico, homeopata, antroposófico e também trabalho com medicina quântica. Eu sou a Márcia, sou psicóloga, é um prazer recebê-los aqui na nossa live. Hoje nós vamos falar de um assunto que acomete muitas pessoas, que é a timidez. Nós vamos falar um pouquinho sobre a timidez e todos os seus percalços, como sair da timidez, a gente vai passar algumas técnicas. Bem-vindos, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Nós vamos só aguardar um pouquinho, chegar mais um pouco de gente para a gente começar, para a gente iniciar. E ao mesmo tempo que a Márcia vai falar então da timidez, eu vou falar um pouquinho de fobia social, que é o extremo da timidez, né? Que é essa fobia de conviver socialmente. Eu vou falar então um pouquinho também de comunicação, de um medo, que é um medo muito presente na vida de todos nós, que é o medo de falar em público, né? Vocês já devem ter passado por isso em várias fases da escola, desde os primórdios aí da escola, quando nós começamos. Então, as pessoas estão chegando e daqui a pouquinho nós iniciamos então, para poder falar. Eu só esqueci aqui de deixar o celular aqui fora. Um minutinho só, por favor. Não, aqui. Não mexe, vai ser pior. Não, eu quero bloquear o... Pronto. Estamos aqui ao vivo. Estamos de novo aqui. Desculpem, só fui pôr no modo avião aqui. Tá bom? Então, vocês que estão chegando agora, muito bem-vindos. E daqui a pouquinho nós já iniciamos, já demos uma prévia aqui do que vamos falar sobre a timidez. Será que a timidez é constitucional? A pessoa já nasce assim, faz parte do temperamento? Às vezes é. Então, às vezes é parte do temperamento da criança, né? Que às vezes nós vemos crianças que já nascem introvertidas já. Então, é uma parte do temperamento da criança. Pode ser parte do temperamento e pode ser também que aquilo foi uma característica adquirida pelo modo como essa criança foi tratada na infância, pelos educadores, pelas dificuldades que ela enfrentou. Então, isso pode ter feito ela se retrair na infância e ter ficado, então, com uma dificuldade de comunicação. Então, a Márcia vai falar para vocês bastante sobre esses aspectos, né, que envolvem a timidez e também como a gente ajudar essas crianças, porque como nossos filhos, nós ajudamos bastante. Então, aqueles que eram mais introvertidos, nós levávamos para atividades que eram atividades que tinha que se soltar, não tem jeito, né? O teatro, por exemplo, fazer teatro. Então, que era uma coisa muito interessante para as crianças, mas que a criança mais introvertida, mais tímida, tinha bastante dificuldade de conseguir se colocar ali no momento, reclamava às vezes, mas o esporte... Depois que se solta é uma maravilha, né? Porque o segredo é o enfrentamento, né? A gente sabe que a timidez, ela pode acometer todas as pessoas. Algum dia já teve uma situação de timidez, ou de conversar com uma pessoa estranha, ou de você estar flertando, estar paquerando alguém, estar querendo se relacionar com alguém, não consegue chegar. Então a timidez é uma coisa quase comum na nossa sociedade, né? E o paradoxo é que a nossa sociedade, ela cobra muito que as pessoas se comuniquem, que as pessoas sejam expansivas, né? Que elas tenham muitos amigos, que elas conversem muito, né? E o segredo é o seguinte: o Jung, que é um psiquiatra suíço que desenvolveu uma boa parte da psicologia, ele era discípulo do Freud, e ele desenvolveu muitas teorias dentro da psicologia. Então ele descreveu assim que algumas pessoas são extrovertidas e outras pessoas são introvertidas. Não existe uma pessoa totalmente introvertida, que é aquela pessoa que dá importância para o seu mundo interno,
ela é mais recolhida, ela é mais quieta, ela é mais... E as pessoas mais extrovertidas são aquelas que se expandem mais no mundo, que fazem amizades com facilidade, né? Então não existe nem o extremo de introversão, nem o extremo de extroversão. A ideia é que algumas tendências mais de um lado ou do outro. A gente sabe que as pessoas extrovertidas também podem ser tímidas em determinadas situações. Então a introversão e extroversão não está relacionado com a timidez. A gente sabe que é mais fácil o introvertido ser tímido, mas também o extrovertido pode chegar a ter uma situação de timidez, né? Então a timidez não é uma doença, a timidez é um estado, né? A pessoa está naquele movimento de timidez, né? Então que situações que promovem mais esse contato com a timidez, né? Situações de exposição ao público, por exemplo. Quando a pessoa chega num ambiente que ela não conhece ninguém, então qual é a tendência? A tendência é ela procurar alguém que ela conheça e ficar grudadinha, se ela for muito tímida, e ficar o tempo todo ali grudada com a pessoa. Falar em público, né? Quando a pessoa tem que dar uma palestra, a pessoa tem que apresentar um trabalho na situação profissional, ela tem que se expor, fazer uma live, a pessoa quer mostrar o trabalho dela, ela quer mostrar o que ela tem para passar, e aí a pessoa entra no estado de timidez. E a gente sabe que a timidez, se ela chegar no limite máximo, aí já se torna uma fobia social. Então é como a tristeza e a depressão, né? As pessoas ficam tristes, né? Acontece alguma coisa, a pessoa fica triste naturalmente, faz parte do ser humano a tristeza. Mas até ela chegar à depressão, é um espaço muito grande. Então, entre a timidez e a fobia social, existe um espaço muito grande. Então, muitas pessoas que têm facilidade, têm amigos, conversam, em determinadas situações se surpreendem com a timidez. E não é uma coisa esperada, não é uma coisa que a pessoa está esperando, né? Então, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como enfrentar essas situações de timidez. Deixa eu só desativar aqui. Já. E vou só aumentar um pouquinho do volume, ver se tá bom. Pronto, agora tá no máximo. Então, e a gente sabe que a timidez, ela comete mais as mulheres. Os homens são mais yang, né? Naturalmente eles têm uma facilidade maior, né? A grande maioria, né? Não são todos os casos, lógico, né? Mas estatisticamente as mulheres são mais acometidas pela timidez. Talvez até por uma questão histórica, que a mulher não pôde se expressar, ela teve que ficar abafada por muitas e muitas gerações. Então, hoje a mulher está se expandindo, ela está se colocando mais. Então, talvez com o passar dos anos, essa timidez acabe se igualando, né? E a gente sabe que onde começa essa timidez, né? Onde que começa, como o Luiz falou no comecinho da live, começa na infância. Né? Então, tem crianças que são mais tímidas, mas como que ela ficou tímida, né? Ela nasceu tímida? Não, muito provavelmente ela pode não ter nascido uma criança tímida. Mas um dia ela quis falar com o pai e com a mãe, eles estavam lá conversando e não ouviram o que ela falou, não prestaram atenção no que ela estava dizendo. Ela pode introjetar a crença de que ela não é ouvida, que as coisas que ela fala não são importantes, e fica lá no inconsciente dela. E se ficar assim, quando chega na adolescência, isso vai transbordar e ela pode até carregar até a vida adulta se ela não resolver, né? Então a timidez começa com uma questão de baixa autoestima. Sim. A pessoa que tem uma conexão negativa com ela sempre acha que o outro é melhor, ela se compara com o outro, né? Então tem a baixa autoestima, tem a comparação com o outro, o jeito que eu me olho, eu me cobro muito, uma pessoa que é muito perfeccionista, que ela cobra. Então, se ela for conversar com alguém, ela tem que falar alguma coisa com propriedade, ela não pode descontrair, ela não pode brincar, ela não pode falar, porque ela tem que acertar, ela tem que ser assertiva. Esse excesso de cobrança pode causar o constrangimento, a pessoa fica fechada e ela acaba não se expandindo, ela não se comunica.
Isso é o medo da crítica também, o medo né? da crítica, porque como ela cobra muito dela, ela Sim. acredita aqui fora que o mundo está cobrando. Sim. E às vezes as pessoas não estão preocupadas com o que ela está falando, só estão ouvindo, simplesmente ouvindo, né? Mas o tímido, ele já pensa 10 vezes antes de falar. Tem tímidos que acabam chegando no mais alto grau lá, beirando lá a fobia social, que eles ficam ensaiando o que vão falar para as pessoas. Eles ficam se preparando para como que vão comunicar, que assunto vão falar com a pessoa. Por quê? Porque ela acredita que se chegar lá diante da situação social, ela não vai conseguir se expressar espontaneamente. Mas o problema da baixa estima também está muito presente, né? Está muito presente. Porque se a criança já tem baixa estima, então ela não quer se colocar por medo da crítica, né? Porque aí ela começa a pensar assim, eu acho que eu sou estranho, acho que eu sou esquisita, acho que tudo que eu falo não é interessante. Sim. Ela começa a fazer um processo mental, antes de ela se comunicar, que fica inviável ela se comunicar, porque ela coloca tanta pressão dentro dela para ela poder se comunicar, que quando ela vai falar, ela está aprisionada naqueles pensamentos, né? Então ela fica se auto-julgando, então ela fica falando, olha, você vai falar e as pessoas vão zoar com a sua cara, você não vai falar nada interessante, você não as pessoas vão perceber que você está nervoso, vão perceber que você está tremendo para falar, você vai gaguejar, você vai esquecer o que você tem que falar lá na sua palestra, você não vai dar certo. Então, essa é uma das características dos pensamentos que o tímido carrega, né? A própria mente está falando tudo isso, né? A mente está falando. O maior crítico do tímido é a própria mente, né? E aí ele toma uma postura, né, de encolhimento interno. Então, ele nem flui, os pensamentos nem fluem. Então, a pessoa entra num batimento cardíaco muito alto, né? Ela sudorese. Entra num modo de estresse, né? De estresse. Aí liga o turbo. A vergonha, então a pessoa fica com vergonha, então ela vai enrubescer, aí ela fica corada, enrubesce a face, então ela vai falar, olha, então eu estou percebendo que eu estou tímido, que eu estou muito inseguro. Então tem várias reações físicas que a pessoa também tem quando ela chega nesse mais alto grau de timidez, né? Então pode sentir secura na boca, tontura, ela sente vários sintomas em função daquilo que ela ficou pensando que ia acontecer se ela fosse falar naquele momento, né? Então, o que ela faz, a pessoa, quando ela está nesse estado? Primeira coisa que o tímido faz, ele não olha nos olhos. Olhar nos olhos é fundamental numa comunicação. Sim. Você não vai ficar encarando a pessoa, senão a pessoa vai se assustar, né? Mas você olhar nos olhos naturalmente enquanto você conversa é fundamental para a pessoa sentir que você está interagindo com ela e você também sentir a pessoa, não é? Então ela vai evitar o contato, ela vai procurar, como eu falei, alguém conhecido para ficar junto. Às vezes a pessoa chega numa festa, ela está tão tímida que ela começa a ajudar lá a preparar as coisas, ela arruma uma função para ela fazer ali, numa forma dela se proteger, dela não ter que comunicar com ninguém, dela não conversar com ninguém, dela ficar lá quietinha, né? Ou às vezes a pessoa começa a falar muito rápido, às vezes abaixa o tom de voz. É uma das reações que a pessoa tem depois que ela pensou tudo aquilo, sentiu tudo aquilo, e aí ela tem uma reação, que aí essa reação é difícil de controlar, né? Então tem pessoas que vão para a festa, por exemplo, e se escondem, ficam lá fora, disfarça, fumando, a pessoa bebe demais para poder sair da timidez, às vezes ela se droga. Todos os mecanismos que a pessoa vai usar na tentativa de quebrar aquele desconforto que ela está vivendo, que é a timidez, né? Então muitos jovens, por exemplo, eles vão para a balada, eles vão para o barzinho, eles vão beber, não é porque eles querem beber, porque eles querem relaxar a timidez deles e poder enfrentar a situação, né? E na verdade não é necessário fazer tudo isso, né? A gente vai ver que tem mecanismos que a gente pode articular psicologicamente que pode ajudar muito, né? Então
quando chega no máximo da fobia, da timidez é a fobia social, né? A fobia social é o caso assim, que a pessoa já chega a ter um prejuízo, sim, né? Já é o temor de se relacionar socialmente, né? O medo já de se relacionar socialmente, mas um medo panicoso já, né? De se relacionar, essa é a fobia social. E a pessoa, ela acaba evitando, ela acaba perdendo muitas coisas, porque, por exemplo, numa situação de trabalho, ela não vai lá se expor, ela não tem visibilidade no trabalho, porque ela sempre se esconde e ela pede para um colega representá-la. Ela faz todo o trabalho e pede, não vai dar para eu ir naquela reunião. Então você vai lá na reunião para mim e você se expõe. Ou às vezes nem comunica o que ela está, o que ela criou, o que ela está sentindo, né? Então, o fóbico social, ele tem um prejuízo muito grande na vida pessoal, na vida afetiva, profissional, sim, familiar, porque ele evita ao máximo entrar em contato com pessoas, não vai para o shopping, por exemplo, se vai para um lugar que tem muita gente, ele já se incomoda, porque como é que ele vai conversar com alguém? Se ele tiver que pedir uma informação, o fóbico não pede uma informação. Ele se perde, mas ele não para perguntar onde que ele tem que ir, como que ele chega no lugar, né? Então, os prejuízos pro fóbico são muito grandes, né? E existem alguns estudos que vão buscar a fobia social, a causa da fobia, né? Então, alguns estudos mostram que pode ser uma questão da bioquímica mesmo da pessoa. Desculpa, deu uma caidinha aqui. Então, pode ser uma questão da bioquímica da pessoa, né? Da bioquímica cerebral, de faltar serotonina, faltar algumas substâncias que aí promove essa situação da fobia social, né? Tem a questão das situações da infância, como eu falei, que a criança às vezes nunca foi ouvida, ou ela é reprimida quando ela vai falar, né? Ou ela não foi estimulada a expressar os sentimentos dela, os anseios dela, os sonhos dela. Nunca ninguém parou e perguntou para ela o que ela estava sentindo ali na hora. Então ela vai aprendendo que ela tem que se fechar, que ela fica fechadinha para o mundo, que é assim que o mundo funciona. E quando chegar na idade adulta, ela vai se deparar com um mundo que é exatamente o oposto. O mundo cobra que as pessoas se comuniquem, né? O tempo todo. Olha o que a gente está vivendo agora aqui na pandemia. Se não houvesse a comunicação pela internet, né? Por todas as mídias e tal, como a gente estaria sobrevivendo, né? Até afetivamente a gente pensa nisso, né? Então é muito importante a gente estimular as crianças, desde pequena, você observar qual é o temperamento da sua criança, né? Qual que é o tipo psicológico, se ela é uma criança mais extrovertida, então você vai facilitar a vida dela, né? Dando situações, promovendo situações em casa mesmo, né? De brincar de teatro, de dançar, de cantar, de brincadeiras que ela se exponha. E para o introvertido também, se for tímido. Se a criança for tímida, você tem que facilitar a vida dele. Então, perguntar, conversar, né? Porque se a pessoa nunca conversa, a família não tem o hábito de sentar à mesa e conversar, sentar, bater um papo, contar como foi seu dia, a criança entende que é assim, que cada um tem o seu mundinho fechado. Então, às vezes, eu até oriento lá no consultório, eu oriento os pais assim. Chega um adolescente que não conta nada que está acontecendo na vida dele. E a mãe quer saber o que está acontecendo, né? Porque ele, afinal, cresceu e ele nunca mais falou nada com a mãe nem com o pai. Mas aí eu pergunto, e vocês? Contam o que vocês estão sentindo para os seus filhos? Você comunica para ele o teu sentimento, o que você está pensando, as ideias que você teve, o que aconteceu no seu trabalho. Você não conta. Então, se você não conta, ele entende dessa maneira. Então, é muito importante você estabelecer essa comunicação desde pequenininho, ensinar a criança a se expressar. Tem um filme que é muito legal, que é o Divertidamente,
que é um filme que mostra exatamente como é o funcionamento do nosso sistema da mente, né? E como que se produzem os sentimentos, né? Então aquele filme é muito interessante para as crianças, porque você, através dele, você pode estimular a busca da criança reconhecer e nomear os sentimentos que ela tem. Isso é uma prevenção para a criança não se tornar mais lá na frente uma criança tímida. Melhorar a autoestima dela, elogiar, né? Quantas vezes você elogia uma coisa do seu filho, né? Então, ou você foi elogiado enquanto criança. Isso é muito importante para a nossa autoestima. Não precisa ser uma coisa muito grande. Nossa, que bom, você soube expressar o que você estava pensando. Que legal, entendi tudo que você estava falando. É um elogio, né? Então, a criança, ela tem que ser trabalhada para poder não dar tanta importância para o que o mundo pensa dela. Porque senão ela fica muito limitada. Olha, não faz isso na casa do seu amiguinho, porque ele vai achar ruim. A criança já perdeu a espontaneidade. Ele é espontâneo, a criança nasce espontânea. A gente vai perdendo a espontaneidade. Porque nós vamos sendo podados, né? Então, na realidade, quando a gente vai acreditando nos superiores que vão nos limitando, a gente vai perdendo essa espontaneidade, né? Vai perdendo. Tem um autor que é o Moreno, que criou o psicodrama, que ele fala que a nossa espontaneidade vai sumindo, até a gente virar como, ele fala, conserva cultural, como a gente ficar dentro de um pote de conserva. A gente fica daquele jeito. Eu hoje assisti uma live com a minha filha e ela falou uma frase interessante, né? Que ela falou, você não é uma árvore. Se você não é uma árvore e está ruim essa situação, então você tem que mudar. Se você está lá dentro do seu pote fechado, não consegue se comunicar, não consegue se expandir no mundo, o que eu faço? Você precisa começar a buscar dentro de você. É dentro, não é fora. Não existe uma mágica que você chega lá, toma uma pílula mágica e você começa a se expandir. É um trabalho interno. Né, de você buscar dentro de você quais são as suas deficiências, as suas fraquezas, né, e transformar isso num benefício. Até a timidez pode ser transformada num benefício, sabia? Sim. Porque aí você vai num lugar que todo mundo já sabe que você é tímido, ou não sabe, chegou lá e você é tímido. As pessoas percebem que você é tímido. E aí, em vez de você ficar se diminuindo, se encolhendo, ter aquela postura para baixo, olhando para baixo, sem olhar no olho, você vai receber, de certa forma, uma atenção das pessoas, porque as pessoas percebem instintivamente que você é tímido e vão tentar se aproximar de você, se você permitir. Sim. Se você não permitir, não adianta, né? Então, as situações que o tímido vai escolher é não sair de casa, não se relacionar, né, delegar as responsabilidades, não falar o que ele está sentindo. Então, o primeiro passo, primeira dica que eu dou para vocês é aprender a conversar com vocês. Sabe por que a terapia é falada? Para aprender a conversar, né? Porque a pessoa aprende a entrar em contato com ela e com o outro. E expressar o que ela está sentindo para o outro. Sim. Senão eu ia ficar lá no banheiro, no espelho, olhando para o espelho e falando as minhas coisas, assim, conversando comigo. Ali eu estaria entrando em contato com o meu mundo interno e expressando, mas eu não estou atingindo o outro. A gente é ser social por natureza. A gente só evolui se a gente estabelece trocas no olhar, na fala, na postura. A gente está se comunicando o tempo todo. A comunicação não é só verbal, né? O tímido, ele tem uma comunicação toda não verbal, porque ele é encolhido, ele é escondido, ele não fala direito, a voz é baixinha. Então, assim, ele está todo mostrando no corpo que ele está naquele momento de timidez dele, né? Então, quando a pessoa começa a entrar em contato com ela e buscar dentro dela quais são as dificuldades que ela tem e o potencial que ela tem, porque às vezes atrás de um tímido aparece uma pessoa,
né? Tem o Nelson Gonçalves, que era um cantor antigo, né, das antigas, e ele cantava lindamente, só que ele era gago. Olha que louco, ele era gago. E ele buscou lá dentro dele uma forma dele se expressar no mundo. Então, quando ele cantava, ele não tinha nada de gago, nada. Tem muitos atores e atrizes também que têm timidez e acabam se expressando através da arte, exatamente. Da dramaturgia, conseguem se expressar sem a timidez, mas no dia a dia, na vida normal, acabam tendo timidez, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa entra no personagem, por exemplo, a pessoa é tímida, mas ela entra no personagem do gestor lá da empresa. Quando ele está no personagem, ele vai falar de trabalho, ele enfrenta a timidez dele ali. O personagem do ator também, ele vai entrar naquele... Sim. E qual personagem você está fazendo na tua vida? Sim. Que personagem você está criando para você mesmo na sua vida? Que te impede de você falar, que te impede de você crescer, de você evoluir, de você trocar com as pessoas. É tão gostoso você bater papo com uma pessoa, que até que você não conhece, parar na rua e começar a conversar com alguém. Por quê? Porque são mundos diferentes, são cabeças diferentes, né? Olha quando a pessoa perde quando ela é tímida, né? Então, as situações que o tímido enfrenta é bem difícil quando você está naquela situação. Mas só tem uma maneira de você sair dali, enfrentando. Sim. Reconhecer que você é tímido primeiro, reconheça, sou tímido, já vi que eu sou tímido. Não adianta eu querer, mas não é sentar na cadeira do fracasso e ficar ali. Você vai trabalhar isso dentro de você, olhando para você com carinho, descobrindo quais são as suas dificuldades e enfrentar. Como que nós vamos enfrentar? E descobrindo quais são as potencialidades também, né? Exatamente. Porque às vezes uma pessoa não fala, até porque sabe demais. Até ela conhece demais, mas ela se cobra tanto que ela acaba não falando, achando que ela sabe de menos sobre aquele assunto. Ela poderia estar compartilhando com o mundo aquele conhecimento dela, ela poderia estar dividindo com os colegas, com os familiares, mas como ela é tímida e cobra muito dela, porque a autoestima dela está lá embaixo e ela cobra muito, ela acaba não comunicando. E o mundo perde também, não só ela, né? O mundo perde, né? Então, a fobia, a gente estava falando da fobia, né? Sim, a fobia social. Então, a fobia tem os critérios diagnósticos, né, para estabelecer se é uma timidez ou uma fobia, não é? Então, desculpa. Então, um dos critérios que a medicina usa na psiquiatria, né, porque é um transtorno mental, né, é um transtorno social importante que limita a pessoa, é o quanto ela se limita na vida. O quanto de prejuízo que a pessoa vai tendo durante a vida nessa postura fóbica que ela entra. Então, o medo, como o Luiz falou, o medo do contato com as pessoas, o medo de se colocar, o medo de uma exposição, que às vezes não precisa muito, a pessoa só tem que ficar lá quietinha, mas ela fala, ai não, vou ficar aqui nesse lugar, todo mundo vai me ver, estou numa situação de exposição aqui, ela entra em pânico, né? Ela fica muito nervosa, ela acaba até chegando numa situação de pânico, que gerando uma ansiedade, né? A gente pode chamar a fobia também de ansiedade social, porque é o máximo da ansiedade que a pessoa chega, né? Então, eu queria falar um pouquinho agora sobre as dicas para enfrentar a timidez. Sim. Né? Então, primeira coisa, você olhar para você e você se aceitar do jeito que você é. Não existe perfeição, gente. Todo mundo tem um pontinho fraco e todo mundo tem pontinhos positivos. Se você botar o foco em cima dos seus pontos negativos, a sua autoestima abaixa. Você fica com uma baixa autoestima, porque você só está olhando aquilo que é ruim dentro de você.
Então, a primeira coisa para enfrentar a timidez é você reconhecer os seus pontos bacanas que você tem. Você pode não saber se expressar muito verbalmente, mas você pode saber escrever, você pode desenhar, você pode tocar uma música. Você tem tantas outras formas de você desenvolver outras habilidades que não é só falar. Então, você não vai ficar pegando só naquela que está mais difícil nesse momento. Porque a timidez a gente resolve, tá? Como não é uma doença, todo mundo pode resolver a sua timidez. Todo mundo pode sair do estado de timidez, como todo mundo também entra. Todo mundo algum dia já fez uma apresentação na faculdade, ou já teve que falar lá numa situação em público, que não conhece as pessoas, e sentiu timidez. E como que resolveu? Então, a segunda coisa, forçar. A pessoa tem que se forçar a sair desse estado de sofrimento. A gente não é árvore, né? Não falei que a Alessandra falou? A gente não é árvore. Então, se a gente não é árvore, a gente pode sair daquela situação de desconforto. É difícil, eu não consigo. Então, começa, por exemplo, você vai na rua, pergunta para alguém como que chega em tal lugar. A pessoa que você não conhece, pergunta as horas, pergunta para uma pessoa de estranha. Começa com coisas pequenininhas. Você não precisa chegar já pôr a cara para bater indo numa situação de muita exposição. Começa a conversar com alguém que é próximo de você e falar sobre o que você está sentindo. Liga para um conhecido seu para perguntar como ele está, como está a família dele, como que está o trabalho dele. Sempre a pessoa vai ter alguma coisa para contar e você não fica constrangido de não ter assunto para falar. Então, forçar essa situação é saudável. Por quê? Porque você está se colocando numa situação, como o Luiz falou no comecinho da live, né, com as crianças, quando foram para o teatro. Então, algumas crianças você via lá que eram extremamente tímidas. Teve uma criança na época da minha filha, que eu lembrei agora, que ela foi para a aulinha do teatro e no final do ano tinha uma apresentação. E o menino não conseguia se apresentar lá. E aí a psicóloga do grupo, que esse grupo era muito bacana, tinha uma psicóloga lá ajudando, orientando, ela propôs que ele entrasse como uma árvore. Você lembra disso? Lembro. Ele entrou segurando uma árvorezinha assim, e ele ficou com a carinha ali. Ele ficou a árvore. Mas ele se expôs, ele foi Sim. lá e se colocou. E no ano seguinte ele já estava participando da peça, porque ele enfrentou o maior medo que ele tinha, que era de estar lá no palco, né? Sim. De enfrentamento, né? Então, a outra dica que eu dou, que é muito legal, que é você começar a aprender uma língua estrangeira. Se você entra numa escola de línguas e você começa a conversar com seus colegas em uma língua estrangeira, você vai entrar num nível, você vai entrar no zero. Vamos dizer que você vai aprender chinês, você não sabe nada de chinês. Todos que estão na sala estão na mesma situação que você. Então é mais fácil, porque você vai começar a conversar e eles estão com a mesma dificuldade sua. Você não vai se sentir menos, você não vai se sentir mais, você não vai ficar julgando um ou outro, por quê? Porque está todo mundo na mesma situação. Então aprender uma língua estrangeira vai ser pode ser uma das formas de você enfrentar, né? A outra coisa que é muito importante é você não se comparar com ninguém. É lógico que tem pessoas que têm o dom da fala. Tem um monte de gente que nasceu com o dom da palavra, né? A gente fala o dom da palavra, né? O Luiz é o dom da palavra, né? Mas não nasceu assim. Tive que enfrentar e trabalhar muito para isso. Teve que enfrentar muito, né? As primeiras vezes que ele deu palestra, a gente ensaiou em casa, não foi? Ele ensaiou a palestra, a gente ficou de plateia ali para ele poder se soltar, né? Eu também tive meus enfrentamentos, também fui uma criança muito tímida, por isso que eu sei que dá para transformar, e a vida foi empurrando e você vai indo, né? A outra questão importante é você acreditar em você mesmo. Então, toda a conversa interna que você vai ter, quando você tiver uma situação de exposição, você tem que conversar com você e dizer para você, você é bom o suficiente,
você se preparou, você estudou tudo isso que você vai falar, se for uma palestra, se for no trabalho, você conhece esse trabalho, é uma coisa do seu métier, você sabe o que você está dizendo. Então, você dizer boas palavras para você, se elogiar, e acreditar que você vai sair de lá muito satisfeito por você ter enfrentado. E isso vai liberar toda uma postura corporal, porque a nossa mente não é separada do corpo, vai liberar uma postura corporal, você vai respirar para falar, que é muito importante, você respirar, porque às vezes a pessoa entra e não respira. Tem que parar e respirar de vez em quando, sabe? Perguntar para as pessoas o que elas estão achando, o que elas estão pensando sobre aquele assunto. Por quê? Porque é uma forma de você também descontrair, é uma forma de você também relaxar, né? O cuidado com a opinião dos outros. Você tem que ter muito cuidado, porque tem gente que morre de vontade de estar naquele lugar que você está lá falando, e como não consegue, te critica no olhar, a pessoa fica medindo, fica fazendo caras e bocas, finge que está dormindo, né, durante uma exposição sua, né? Toma cuidado, porque isso daí não necessariamente é uma crítica negativa. Pode ser uma coisa que a pessoa está projetando em você, que é dela, muito provavelmente é dela aquilo, porque você está fazendo um esforço. Será que ela fez aquele esforço alguma vez para sair daquela cadeira do conforto da crítica? Então a gente tem que ter muito cuidado de não se preocupar com a opinião dos outros, não é? Sim. E se aproximar das pessoas. Se você é tímido, ao contrário, você não pode se isolar. Você tem que chegar junto, e chegar mesmo. Vou falar errado a primeira vez, eu acho que não vai ser eficiente essa minha comunicação a primeira vez, eu vou de novo, até chegar um momento que eu me sinto livre. Eu me sinto livre para ser eu mesmo, para eu poder falar as coisas que eu estou sentindo, as coisas que eu penso, que eu acredito, meus sonhos, meus desejos. Então essas dicas são bem importantes para a gente poder entrar em contato com a gente e com o outro. Se vocês tiverem alguma dúvida depois no final, eu quero que vocês mandem as perguntas, não é? E a dificuldade maior, né, que as pessoas têm, que é falar em público, não é? Sim. Esse acho que é um medo primordial que rege todos os outros medos, né? Medo de falar em público. Então, isso tem bastante cursos e bastante literatura sobre isso também. E eu vou dar eu já vou começar pelas dicas, porque aí isso todo mundo já conhece. Então, a primeira coisa para falar em público é estar dominando o assunto que vai falar, né? Isso é muito importante, estar dominando o assunto. Aquele assunto precisa estar assim, muito claro para a pessoa, de trás para frente, de frente para trás, do meio para trás, de qualquer jeito. Por quê? Porque existe uma regra que é assim, né? Isso é uma regra mesmo. Não escreva tudo que você vai falar, porque se você esquecer a primeira frase, você esqueceu o conteúdo todo. Isso é muito comum. Tem gente que escreve e faz um maior resumão do que vai falar, e depois na hora fala a primeira frase, esquece a segunda frase, esqueceu o conteúdo todo. Precisa estar livre para isso. Isso é um detalhe muito, muito importante. Então, ter conhecimento do que vai falar é muito importante. E quando a pessoa vai dar uma palestra, alguma coisa, ela está fazendo o quê? Uma comunicação. E essa comunicação tem as pessoas que vão estar ouvindo, que são mais visuais e vão estar percebendo os gestos que você vai estar fazendo e de que maneira que você vai estar se comportando fisicamente. Então, esse comportamento também pessoal é super importante, dos gestos, de como a pessoa está se comunicando, né? E a palavra é super importante. Então, esse é o dom da palavra realmente. Por isso que a gente usa recursos audiovisuais, que tem pessoas que são mais auditivas e tem aquelas que são mais visuais. Então, a gente usa os recursos todos, que é para a pessoa se envolver com aquela comunicação, né? Tem vários métodos de melhorar a comunicação quando você vai
fazer esse tipo de coisa, tem cursos todos. Tem alguma literatura, eu sempre mostro para vocês. Esse aqui é um livro importante do Dale Carnegie, que ele escreveu muito, já é falecido, Como Falar em Público. Se vocês quiserem tirar uma foto, aí vocês tiram uma fotinho aqui. É muito importante. Um cara que aqui no Brasil é o Papa, né, da comunicação, é o Polito, Reinaldo Polito, assim é que se fala. E tem um livrinho que é muito legal, que esse aqui vocês devem achar ainda aí, só procurar na internet, nos sebos, que é do Laí Ribeiro, A Magia da Comunicação. E o Laí Ribeiro é interessante, porque ele é um grande comunicador, então ele ensina direitinho como fazer essa comunicação, como que você deve se comportar, como você deve se portar, como você deve lidar com esse conhecimento. Dessa maneira que tem que ter, para os audiovisuais, tem que ter o dom da palavra, você tem que realmente fazer a tua apresentação de uma maneira entendível, né? O jeito que a gente pensa é o jeito que a gente se comunica. Se a gente tem um pensar muito complexo, a gente tem uma comunicação muito complexa. Então, às vezes tem comunicadores que são grandes PhDs de faculdades, né? Professor, doutor, o chefe da cadeira, mas não é um bom comunicador, ele não consegue falar. Então, vocês já devem ter tido muito dessa experiência. Ele fala numa linguagem muito técnica, sim, difícil de acessar. Então, a linguagem, a linguagem, a comunicação que você vai estar usando tem que ser uma linguagem que, às vezes, uma pessoa mais simples, né? Às vezes tem dois comunicadores, um é o PhD da faculdade e um é um cara matuto lá, um cara simples, e o cara matuto consegue explicar do jeito dele, de uma maneira que as pessoas acabam entendendo tudo que ele está querendo comunicar, e o PhD não consegue ter esse tipo de comunicação. Então, a comunicação também é importante, tem que ser de uma maneira entendível e fácil, né? E é lógico que tem que estar lidando com esse aspecto da timidez, que foi tudo que a Márcia falou. Então, se a pessoa tiver uma baixa estima e entrar e ver um público muito grande e ficar intimidada por aquele número de pessoas, ela pode ter também um sofrimento e acabar não conseguindo fazer uma boa comunicação por conta disso. Isso tudo é trabalhável em psicoterapia, com medicamentos, né? Na homeopatia nós temos até medicamento para falar em público, né? Não vou falar qual é o medicamento aqui, porque senão as pessoas já vão na farmácia comprar, mas uma consulta homeopática a gente vê esses sintomas, se a pessoa tem esse sintoma, e aí a gente dá um remedinho que é medo de falar em público. É uma coisa super importante, porque a comunicação é muito importante. Vocês imaginem profissionalmente, numa empresa, se a pessoa não consegue se comunicar, ela vai perdendo cargos, vai perdendo postos. Então, na vida, se a gente não consegue se comunicar, a gente acaba ficando para trás, né? De uma série de maneiras. E nós estamos fazendo aqui um tipo de comunicação agora, que é a comunicação desse momento que nós estamos vivendo. Já tinha essa comunicação, mas agora ela está ficando mais exacerbada por conta do recolhimento, situação, né? Da situação. E isso aqui é super importante. Então, essa comunicação é a comunicação do momento e provavelmente vai perdurar ainda depois de passar todo esse momento que nós estamos vivendo, ainda vai perdurar essa comunicação. Então, hoje, a comunicação nos meios audiovisuais aqui, né, pela mídia, por essa mídia que nós estamos aqui nos comunicando com vocês, é a comunicação do presente, não é nem do futuro, porque ela já chegou, né? É do presente. Essa é a comunicação que nós vamos precisar estar utilizando muito daqui para frente. Nós, como trabalhamos em consultório, né? Eu sou clínico geral, atendo em consultório, eu já voltei a atender, atendi muito em consultório durante esses últimos 30 e poucos anos. Então, cada vez que você vai conversar com um cliente, você tem que ter uma boa comunicação para a pessoa te entender, porque a coisa mais difícil que tem, vocês sabem disso, se vocês vão num médico que não fala, né?
que a pessoa tem que ficar falando. Tem pessoas que trazem uma listinha de sintomas e vão lendo os sintomas, né? Porque tem médico que não consegue se comunicar, então vocês vejam, e psicólogos então nem se fala. Então vocês vejam como é importante nessa nossa profissão a comunicação. A comunicação é a coisa mais importante. Em qualquer profissão. Sim. Um musicista, por exemplo, ele pode ficar o tempo todo tocando lá numa orquestra. Se ele não se comunica, ele nem consegue entrar na orquestra para tocar. Sim. Como ele vai ser escolhido para tocar? Ele tem que se comunicar, ele tem que aprender. Qualquer profissão é importante a comunicação, porque nós somos seres comunicativos por natureza, né? Sim. Uma coisa que é muito importante de todas que eu falei até agora, a coisa que eu considero mais importante de todas, quando você está se comunicando, você está mostrando quem é você para o mundo, de alguma forma, qualquer tipo de comunicação. Você está se expondo para o mundo, você está se colocando ali no mundo, né? Se você tiver um propósito na sua vida, se você sabe o que você veio fazer nesse mundo, para que você está aqui, qual que é a sua missão, qual é o seu verdadeiro propósito, fica muito mais fácil você comunicar. Sim. Porque aí o teu ego já ficou lá para trás, entendeu? O ego é bom a gente ter ego, mas não na frente. Não tem que estar na frente da gente. Porque quando a gente se acha criticado pelo outro, a gente acredita que o outro não vai aceitar o que eu estou falando, ou que eu estou falando errado, ou que não é eficiente a minha comunicação, é meu ego que está falando. E quando eu vou comunicar, eu vou expressar o meu propósito na frente. Então é muito maior do que o meu ego, o meu propósito. Então eu estou aqui para dividir com vocês, por exemplo, o meu trabalho, as coisas que eu acredito, que eu estudei, que eu trabalhei todos esses anos, que eu estou no consultório. Então isso está se sobrevalendo ao meu ego. Porque o meu ego poderia falar assim, fica lá quietinha no seu consultório, como você tem ficado, não compartilha nada. Mas como eu tenho esse propósito de vida, de fazer esse mundo ficar um pouco melhor e ajudar no mínimo que seja, uma gotinha que seja, para poder melhorar, eu coloco o meu propósito na frente. E aí todos os medos, a timidez, tudo foi assim, se dissolvendo. Por quê? Porque eu enfrentei por um motivo maior. Esse motivo maior é muito importante, gente. A gente está num momento muito delicado, que a gente foi chamado para ficar com a gente. Para quê? Para descobrir quem eu sou, sabe? O que eu quero nessa vida, para onde eu quero ir, como é que eu vou me comunicar com o mundo daqui para frente. Não dá mais para ser uma comunicação violenta, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa é tímida, ela fica violenta, ela fala grotescamente, para quê? Para o outro já se esquivar. Não funciona mais isso. A gente tem que olhar as nossas fragilidades e enfrentar. Isso é evolução, senão a gente não evolui. Sim. Então, é uma sugestão que eu estou dando para vocês. Olhem para vocês. Façam esse exercício. Meditação é um aspecto muito importante da nossa evolução. A meditação não precisa ser você ficar sentado em estado zen. É você conversar com você, perguntar para você, eu me comunico bem? Eu falo o que eu quero para as pessoas e as pessoas entendem o que eu estou falando? É uma meditação. Enquanto eu estou ali, eu estou pensando só naquilo. Eu não estou pensando lá fora, nos meus afazeres, nos meus e-mails que eu tenho que mandar, nas coisas que eu tenho que trabalhar, né? Você elogia quando você tem uma boa comunicação? Isso é importante também, você se elogiar. Nossa, eu consegui tocar aquela pessoa quando eu falei aquela palavra, quando eu compartilhei, quando eu escutei aquela pessoa. Quando eu escuto, eu também estou me comunicando. Timidez não é só para falar, é para ouvir também. Porque o tímido, ele se fecha, né? E se ele se abrir? Né? Então, assim, um exercício bacana é você agradecer todas as bênçãos que você tem, de você poder falar, nem que seja por gesto, você fala por gesto, não tem problema. Você agradecer a esse dom que Deus te deu de você poder ouvir, de você poder falar, né? De você agradecer a sua personalidade, porque ela é única.
ela é única. Não existe duas pessoas com essa mesma personalidade. Não se julgue, não se coloque para baixo. Isso vai te facilitar muito em todos os aspectos, não só na timidez, em tudo que você conquista. Acredite em você. Seja gentil com seus erros. Às vezes a pessoa erra e ela fica com o chicote se batendo. Eu falo, põe um prego na ponta do chicote e fica se batendo, né? Não, vamos entender por que eu errei. Na próxima vez eu não vou errar, eu vou tentar fazer melhor. Né? Então, uma coisa que ajuda muito também a pessoa que tem dificuldade de se comunicar, ela se imaginar falando, comunicando aquilo que ela sente, as coisas que ela acredita, o que ela sabe. Então, eu vou contar na minha cabeça, eu vou contar no Jornal Nacional uma coisa que aconteceu comigo. Eu vou contar para os meus amigos um sofrimento que eu estou passando. Você se imaginar, como o Luiz falou na live anterior, né, na semana passada, sobre espiritualidade e física quântica, quando você imagina, você já está criando a tua realidade. Isso já a física já está explicando. Então, você imaginar a cena de você comunicando e as pessoas recebendo aquela e as informação. Pessoas aplaudindo. As pessoas aplaudindo, né? E você fazendo bem para as pessoas. Imagina que você está comunicando uma coisa que vai ajudar as pessoas. Pode ser um bom treino. Tem várias maneiras que a gente tem de entrar em contato com a gente e descobrir os nossos potenciais. Eu já trabalhei muito tempo no CVV Samaritano, que é um órgão sem fins lucrativos, que eles trabalham na prevenção do suicídio. A gente acabou de passar aí o mês do suicídio, né? Lá é um treino muito bacana também, porque lá você vai, atende o telefone e você não pode falar nada, você tem que aprender a ouvir. Olha que interessante. Quando você aprende a ouvir, você também aprende a falar. Porque você vai ver tanta gente falando de tantas formas diferentes sobre o que elas estão sentindo, o que elas estão passando, que naturalmente você também vai se soltando. Então tem N formas, né? Você contar histórias, você ir para um trabalho beneficente, de você ir para uma creche, para um orfanato e contar histórias para as crianças, para os velhinhos. Então a gente tem muitas formas da gente enfrentar os nossos medos e resolver. A gente só resolve os nossos medos enfrentando. Então acredite, você pode sair da sua timidez, desde que você se permita. Sim. E que você trabalhe, porque mágica não existe. Tá bom, pessoal? Você vai fazer a meditação? Não, acho que não. Vai, dá tempo. Vou fazer rapidinho. Vou fazer uma 6 meditaçãozinha rapidinha, tá bom? Então, vou pedir para vocês sentarem em uma cadeira bem confortável, de uma forma bem solta, que vocês possam sentir a respiração de vocês, entrando e saindo o ar. Feche os olhos e vai prestando atenção no inspirar e no expirar, no ar que entra e no ar que sai, que o ar entra fresco pelas narinas e sai aquecido. Vai se concentrando nesse movimento da respiração. Feche os olhos. E coloque sua atenção agora na região da garganta. Na região da garganta tem um chakra, que é um ponto energético importante, que está relacionado com a comunicação, com a criatividade. Então imagina aqui a sua garganta, uma luz azul brilhante, que vai expandindo e você sente sua garganta como um imenso salão, onde o ar entra e sai naturalmente. Enquanto você respira lentamente, profundamente, imagina esse ar entrando e a sua garganta se expandindo e você se comunicando, você sendo gentil com você, permitindo que você se comunique bem, soltando toda a sua fala, toda a sua vontade de ser espontâneo e livre. Focando essa atenção na sua garganta.
Imagine um cone bem grande que vai atingir pessoas bem longe que vão estar te ouvindo. E sinta essa energia exuberante soltando a tua voz, soltando a tua fala, soltando o teu amor por você mesmo. Respira fundo, o máximo que você puder, e sente a tua garganta expandida. Presta atenção de como é estar com você, sem cobranças. E olhe para você com muito carinho e amor e sente você se abraçando agora por você ser do jeitinho que você é. Respira fundo, abre os olhos. A gente vai abrir um pouquinho para as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, pode mandar. Se não der tempo de perguntar, pode mandar pelo direct, tá bom? Muito grato pela presença de vocês. O nosso trabalho é essa comunicação, justamente para levar para vocês a nossa experiência, né, de consultório, e com isso vocês ficarem melhor nas suas relações, na vida de vocês também. Vocês podem mandar para a gente aqui Vocês podem mandar as perguntas agora. Sugestões da semana que vem. Obrigado, Fabiano. E a gente tem um pedido também, a gente está fazendo uma pesquisa. Se você é mulher de 30, 45, 50 anos e você tem algum problema de relacionamento em casa ou no trabalho, em qualquer nível de relacionamento que você tenha dificuldade, a gente está oferecendo uma aula grátis para quem participar dessa pesquisa com a gente, tá bom? Se você se interessar, entra no direct e deixa escrito lá seu interesse. Não, desculpa, caiu a conexão. Então, a gente agradece se vocês se interessarem, tá bom? E muito obrigado, então, pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Vocês são muito importantes para que nós continuemos fazendo esse nosso trabalho aqui. Eu tenho muito orgulho de vocês que estão sempre aqui, porque quem está aqui é buscador. E se é buscador, está aqui com a gente, né? Então eu tenho muito orgulho e satisfação de estar aqui com vocês toda semana, tá bom? Sim, muito grato pela presença, então, e tenham um bom final de semana, vocês todos. Eu vou ficar aguardando as perguntas, hein? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar pelo direct. E sugestões para os temas das próximas semanas. Se alguém tiver interesse de algum tema, pode perguntar, de medicina, de psicologia, de bem-estar, de saúde. O que vocês tiverem interesse, a gente pode se preparar para a gente falar aqui com vocês, tá bom, pessoal? Um beijo!